Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do site Tênis Brasil. Poucos dias depois do tênis comemorar uma expectativa de retorno com a configuração do circuito norte-americano, de uma etapa, 3 boas etapas de Saibro na Europa, vem aquela ducha de água fria com os acontecimentos deste final de semana no Adria Tour. O circuito foi criado com toda a boa intenção do mundo por Novak Djokovic. Ele quis colocar todos os seus jogadores em quadra, unir os Balcãs numa série de eventos, fazer com que o tênis voltasse à atividade, televisão ao vivo, mas infelizmente o número 1 do mundo pecou ao não seguir as recomendações de segurança. Tudo bem, a gente sabe pelos números que a Sérvia vive um quadro muito mais ameno da pandemia do que na maior parte do mundo. Pouquíssimos casos de contaminação, muito poucas mortes, não chega nem a 300 mortes, uma situação bem mais tranquila na Sérvia do que se vê no resto do mundo. Porém, o vírus continua solta. E o que nós vimos? Pelo menos o que se deduz. Grigor Dimitrov, um dos convidados, veio diretamente dos Estados Unidos para a Sérvia, participou da etapa, fez muitos eventos paralelos, jogo de basquete, jogo de futebol, mídia, dia com a mídia, participou ali dos eventos para as crianças, tanto na Sérvia, depois repetiu as mesmas coisas na Croácia, na etapa de Zadar desse final de semana. Tivemos no meio de tudo isso uma grande festa para encerrar a etapa de Belgrado e desde o começo todo mundo ficou bastante preocupado com essa visibilidade de situação normal que o evento de Djokovic deu transparecer. Como disse, me parece que realmente na Sérvia a vida está muito mais normal. Nós vimos as pessoas nas arquibancadas sem máscaras, isso obviamente liberado pelas autoridades locais. Então havia ali uma simulação de uma situação normal que de certa forma chocou o mundo, porque o resto do mundo vive todos os seus problemas de isolamento social, de economia travada, de distanciamento entre as pessoas e tal. E temeu-se justamente porque poderia acontecer ali, né? Um caso ali, no público principalmente, que pudesse conturbar o evento de Djokovic. Mas o resultado ainda foi pior do que imaginado, porque o Djokovic acabou abandonando a etapa da Croácia, depois declarando-se com o coronavírus e com os testes realizados entre o grupo de participantes, se contactou várias pessoas, vários tenistas e auxiliares de tenistas com o vírus, entre eles o próprio Djokovic e a sua esposa. Além disso, muito preocupante, o Viktor Troicki e a sua esposa grávida. Aparentemente, pelo menos é o que a gente sabe, apenas o Dimitrov demonstrou alguns sintomas, leves sintomas segundo a sua equipe. Ele não se sentiu bem na sexta-feira, insistiu em jogar o primeiro jogo de sábado contra o Coric, já não se sentiu bem e viu que não tinha forças nenhuma para fazer a segunda partida de sábado, então ele desistiu, voltou imediatamente para Monte Carlo e foi se consultar com o seu médico. E nessa consulta, o médico desconfiou do cansaço, da febre que ele tinha, pediu o exame e foi determinado que ele estava com o coronavírus. Imediatamente ele se isolou, tomou as precauções todas e, segundo as informações mais recentes, os sintomas foram leves e ele já estaria se recuperando. Aparentemente, as outras pessoas infectadas ali que já se sabe, ninguém também manifestou nenhum sintoma grave, ou seja, menos mal. Mas isso aí já serviu para causar uma confusão generalizada, que era exatamente o que a gente esperava que fosse acontecer. Eu, no blog escrito logo no domingo, eu disse: o mundo vai cair em cima do Djokovic, isso não tinha a menor dúvida disso. E aí até pessoas muito amigas de Djokovic, como o caso do Andy Murray, fazendo assim, gigantescas críticas em relação à forma com que foi conduzido o evento, né? Todo mundo entendendo a boa intenção de realizar a promoção do Djokovic, mas lamentando ao mesmo tempo que ele não tivesse tomado as restrições necessárias.
Aí tem muita coisa a observar, tem muitas opiniões aí a dizer. As autoridades, obviamente consultadas, permitiram que o público fosse para a arquibancada, colocaram máscaras até à disposição, mas o público, muito pouca gente, aliás, do público usou as máscaras, havia proximidade grande e tal, mas existe um erro na promoção em si, ou do Diogo, ou dos seus irmãos que foram responsáveis pelo evento, um erro ali de realizar tantos eventos paralelos como nós vimos acontecer o tempo inteiro, né? Reunião com jogadores, com mídia, com crianças, os tenistas se abraçando, tirando foto, cumprimentando o juiz, pegadores de bola na quadra sem nenhuma proteção, juízes de linha na quadra sem nenhuma proteção. Então tudo que aconteceu ali não era recomendável. Nós vimos aí o US Open colocando tantas restrições para realizar eventos. Vai ter jogo no US Open esse ano, sequer com juiz, sem nenhum juiz a não ser o juiz de cadeira. Vai ser uma marcação totalmente eletrônica em quadras externas. Apenas 2 quadras do complexo do US Open terão juízes de linha e boleiros. Então, você vê que o US Open é um torneio gigantesco que não vai ter público, determinou que vai ter público, tem um espaço gigantesco e tal, tomou todas essas precauções. Então ficou um pouco chocante a gente perceber que o Djokovic no seu Adria Tour tentou dar um ar de normalidade a uma coisa que infelizmente ainda não está normal, e isso pode trazer prejuízos ao tênis. Aliás, várias pessoas falaram isso, o Murray inclusive disse isso, que isso é muito ruim para o tênis, um esporte que já no primeiro passo da sua retomada já leva um tombo desse. E também pode haver prejuízo aí para o próprio Djokovic, né? Um prejuízo da sua imagem, isso não tem muito como escapar, dentro do circuito. Muita gente já falando nos bastidores que ele precisa se afastar do Conselho dos Jogadores, ele preside o Conselho dos Jogadores, e essa situação criada já leva muita gente a questionar se ele devia continuar, se afastar e tal. Ou seja, uma grande confusão causada. A gente precisa torcer muito para que isso não respingue nessa tentativa de retorno do circuito, mas eu trouxe aqui hoje no podcast 2 pessoas muito especiais para comentar comigo todos esses fatos aí. Paulo Cleto, Marcelo Melo estão agora aqui com a gente e vão comentar toda a situação criada no Adria Tour. Paulo Cleto, quando se trata de polêmica, podcast de Tênis Brasil tem que ouvir você, né? Me diz uma coisa. Obviamente você já leu tudo, já sabe de todo mundo que está infectado. O próprio Djokovic hoje acabou dando essa notícia de que ele e a esposa também foram contaminados pelo coronavírus, que não significa que ele esteja com sintomas nem doente, mas ele está com o vírus. Então me diz, Paulo, na tua avaliação, Djokovic foi inocente, ele foi descuidado ou ele foi atrevido na realização desse torneio, na forma como se realizou essa competição? Olá, Zé Nilton, um abraço para você e todos os seus leitores no Tênis Brasil. Inocente, descuidado, atrevido? Inocente ele não é, então não dá para ter sido isso. Descuidado, ele até abusou do descuido. Atrevido, eu não sei se a palavra atrevido, eu até fiquei intrigado pela sua escolha da palavra atrevido. Eu acho que teve mais componentes aí. Eu acho que primeiro esse negócio do vírus e inclusive esportes, agora ficou meio politizado. Então quem pensa mais de esquerda acha que nós temos que ficar todos trancados o máximo possível como forma de combater o vírus. Quem pensa um pouco mais à direita acha que isso tudo não tem muito propósito. Eu acho que os extremos, como sempre, são extremos. E na extremidade não é onde a gente, eu acredito, que se encontram as respostas. A resposta está mais ao centro, como sempre. E eu acho que o Djokovic, que pensa de direita, né, ele já vinha dando declarações polêmicas desde o início, dizendo que se dependesse de se tomar uma vacina para jogar torneios de tênis, ele teria que pensar muito a respeito, porque ele não era muito a favor de vacinas. Ou seja,
O Djokovic, como inúmeras vezes na carreira dele, ele, se ficasse calado, passaria como um gênio. Então, tem mais coisas a respeito disso tudo aí. Eu acho que sim, foi descuidado ao extremo, ele poderia ter feito de outra maneira. Eu até não sou contra o torneio como ele tentou fazer. Não, especialmente porque lá onde que ele fez o torneio, eles não estão com muitos casos de infecção. Eu acho que daria para ele fazer esse torneio se ele tivesse cuidado. Agora, fazer aquelas palhaçadas que eles fizeram, todo mundo se abraçando, todo mundo... Só faltou dar beijo de boca lá, entendeu? E depois incentivar o público a ficarem todos juntos e ninguém usar máscara, sabe? O que ele fez acabou sendo mais para uma palhaçada do que para um torneio de tênis. Porque está todo mundo esperando para ver como que vai ser esse bendito primeiro torneio de tênis, vai. E isso teria que ter sido feito por alguém que pensasse direitinho, que fizesse direitinho, para não dar um tiro nos outros que vão tentar fazer a coisa mais bem feita. E foi isso que o Djokovic no final conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer aquela palhaçada, que ele adora fazer uma, né? Passando por um cara politicamente correto, que não é nunca bem o que ele é mesmo. Ele se passa por, mas não é. E acabou atrapalhando outras pessoas que agora vão ter que fazer o torneio, ou iriam fazer o torneio, já indo para o outro extremo, sabe? Aquelas coisas que também são, para mim, na minha visão, uma palhaçada de... Só vão faltar mesmo botar os tenistas de máscara dentro da quadra, porque o resto eles vão fazer tudo quanto é coisas que nem sempre, sabe, devem desinfetar as linhas da quadra, desinfetar a cadeira do juiz, as bolinhas, dar injeção na bolinha, sei lá eu quais são as medidas que eles vão inventar agora para uma contrapartida a isso que o Djokovic acabou fazendo. O tênis deve muito a ele depois disso daí, viu? Parabéns, Djokovic. Você lembrou bem, Paulo, que o Djokovic deu agora, muito recentemente, ao longo dessa pandemia, né, de isolamento social, uma série de entrevistas ou de declarações polêmicas aí, realmente contra a vacina, questões naturalistas, etc. e tal. Agora vem esse caso aí do Adria Tour, que realmente abalou o circuito. Eu te pergunto, até que ponto isso pode abalar outra vez a cabeça de Djokovic? Vamos lembrar que no ano passado ele se envolveu também num problema político extra-quadra, naquela questão da demissão do presidente da ATP, parece que havia uma questão pessoal ali do problema dele com o torneio de Belgrado, então ele acabou se envolvendo ali e recebeu muitas críticas, inclusive de Nadal e de Federer, e ele próprio declarou que em Indian Wells, Miami, ele jogou mal porque aquilo afetou a cabeça dele. Agora, de novo, ele se envolve num problema extra-quadra, beirando o circuito. Como é que você acha? Se você acha que essa situação toda vai abalar um pouco a imagem de Djokovic, consequentemente pode prejudicar as suas atuações em quadra, como é que você vê essa questão? Bom, Zé, é uma incógnita, eu diria. Você pode exercer o direito de tentar adivinhar, assim como eu. Agora, abalar a imagem dele, depende de qual imagem, né? O Djokovic tem mais de uma imagem. Ele tem a imagem que ele gosta de pública dele, que ele gosta de ir para a quadra, jogar o coração para os céus, mandar beijinho. Tem gente que compra aquela imagem dele, né? Mas eu já vi que através dos anos não é muito unânime, porque você vê que nunca torcem para ele, né? É estranho. Bota ele, o Federer na quadra, ele, o Nadal na quadra, bota ele, qualquer um na quadra. As pessoas, eu não acredito que torçam contra ele, porque até não haveria por que torcer contra ele, mas não conseguem torcer para ele. Acho que as pessoas veem através dessa falsidade que ele tenta colocar. E nos vestiários, no circuito, a forma dele não é nada boa, entendeu? As pessoas, não é que ele é um cara muito gostado, ele é um cara muito respeitado pelo tênis que ele tem.
Eu respeito muito pelo tênis, pela dedicação, pela maneira como ele encara a carreira dele, como ele construiu a carreira dele. Ele tem uma tremenda carreira, ele não há um talento natural como o Federer, mas é um jogador que foi construindo o tênis dele de uma maneira magistral. Ele realmente se construiu como tenista e nisso ninguém tira. Só que ele é um cara que viveu até hoje a carreira dele toda sob a sombra de Federer e Nadal, que é uma coisa que incomoda muito ele. Eu acho que isso incomoda mais ele, talvez o motive muito mais ainda, do que os problemas extra-quadras que ele arruma, sendo aquelas coisas também de bastidores, os problemas que ele arruma, torneios que ele faz, torneios na Austrália, essas coisas que... Mas isso faz parte de quem está numa posição como a dele, de presidente da ATP, então essa pessoa nunca tem uma unanimidade. Eu só não sei muito bem aonde que ele se inspira, quem o aconselha. Se for o pai dele, está perdido, porque esse é uma coisa muito negativa. Inclusive você vê as últimas declarações do pai dele sobre o Federer, falar que o Federer aos 40 anos não devia estar mais jogando tênis, devia estar em casa cuidando dos filhos dele, sabe? E que ele não devia estar lá, quem devia estar ganhando tudo era o filho, sabe? Umas coisas. O cara tem um pai desse em casa, então, ele acaba se inspirando de alguma forma. De novo, não sei o quanto isso vai impactar. Eu acho que o assunto, vírus, parada, esse ato que nunca aconteceu no tênis anteriormente, vai ter um impacto maior do que essas polêmicas que ele vem armando para ele. Eu acho que como ele e outros vão lidar com isso, é que vai ser a questão. Até não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu fico aqui pensando que me importo muito mais. Pega o nosso garoto Thiago, que começou a jogar tênis, estava ganhando, estava inspirado, estava confiante. Eu estava esperando altíssimos resultados dele essa temporada. E agora o cara está de castigo, não pode jogar exatamente na hora que ele ia começar a mostrar o tênis dele, jovem ainda, 19 anos de idade. O cara estava ali pronto para estourar, vem esse corta físico. Como que será que ele vai voltar? Até estava conversando isso com um amigo meu. Será que os tenistas mais novos vão ser mais ou menos incomodados do que os mais veteranos? Você pode olhar das duas formas. Os mais novos não têm ainda aquela confiança sólida que os faça atravessar esse ato todo. E os mais velhos, será que eles vão manter a mesma motivação, sabe? Eles perderam esse tempo todo. Será que eles não viram um outro lado da vida que talvez seja mais cativante? Vai ser interessante desse ponto de vista, ver como será a volta ao circuito para todos os tenistas, não só para o Novak Djokovic. Paulo, ali na tua primeira resposta, ficou um pouquinho a impressão, para mim pelo menos, de que você não está muito favorável à volta do circuito da forma com que ela foi planejada, né? Ali pela USTA, com todas aquelas restrições, sem público, tentando menos gente possível em Flushing Meadows, no complexo, poucos acompanhantes, jogadores a maior distância possível. Você acha que vale a pena voltar ao circuito dessa forma? Ou deveríamos esperar um pouquinho mais, de repente até não fazer mais nem nada em 2020, esperar 2021 para que toda essa situação da pandemia realmente se ficasse totalmente zerada? Como é que você vê isso? A minha impressão aí, na tua primeira resposta, é que você não gostou muito desse formato novo aí. Zé, ainda bem que você perguntou, porque aí eu respondo deixar isso um pouco mais claro. O que eu não gostei? Eu gostei deles decidirem que eles vão fazer o torneio acontecer, sim. Agora, em tempos difíceis, decisões difíceis.
Não é fácil, sabe? É um torneio que envolve aí 100 milhões de dólares, um torneio como o US Open, Roland Garros. Não é fácil você definir como vai ser isso, deixando todo mundo contente, inclusive a parte governamental. Você não pode fazer o que você bem entende e esquecer que você vive dentro de uma sociedade onde todo mundo tem que se entender. Isso talvez não conte tanto aqui no Brasil, mas teoricamente é assim que deve ser. O que eu digo é que sim, não deve-se, eu imagino que atualmente não se dá para pensar em fazer um torneio como o US Open com o público liberado. Tá difícil fazer isso. Mas é que aí eles começam com coisinhas, entre aspas, politicamente corretas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? São os detalhes que você vê, nós... Vai num shopping, aí você vai no shopping aqui, o cara fala assim, não, nós fizemos um negócio para você pisar e o ar desinfetar o seu pé e você poder andar no shopping, aí isso vai combater o vírus. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Desinfetar o pé, ninguém vai ficar botando o pé onde não deve, a não ser no chão, ninguém deve ficar de cara no chão e ficar respirando, lambendo o chão. Mas nem que eu saiba, vírus sobe escada. Vírus voa se você expelir o vírus que está dentro de você. Mas deixamos isso para lá. Eu acho que eles, pelo que eu ouvi falar, eles vão fazer, como o Djokovic fez assim, nada para não combater uma possível infecção, eles vão fazer muito. O Nadal já falou que não está contente, por exemplo, eles fazerem restrições à entourage dos tenistas, sabe? Então, eu não sei quantos que eles vão permitir, se vai permitir a mãe, o técnico, ou se vão permitir preparadores físicos também. Parece que cada um vai ter que ir num carro, eles vão espalhar isso por diferentes hotéis, como se fizesse diferença. Você está em diferentes hotéis ou está tudo num mesmo hotel, dentro do hotel obedecendo as regras que são ditas, que diferença que faz se você vai em outro hotel. E por aí vai, eu não vou nem perder o tempo aqui agora. Eu acho que nessas horas o bom senso fala mais alto. Então, se o Djokovic tivesse usado o bom senso, ele não teria posto público lá, ou ele teria posto um aqui, outro acolá, sabe? Evitar, é o primeiro, faz direito. Não enche o estádio, finge que não está acontecendo nada e dá a cara a bater. Os tenistas não precisavam ficar se abraçando, falando, não estamos nem aí com o vírus, nós somos nós, sabe? Podia ter agido de outra maneira. Fizemos, tomamos os cuidados, não fomos aos extremos de dizer que isso e aquilo. Fizemos a coisa com bom senso. Ninguém ficou doente, eles mandariam um sinal para toda a comunidade tenista, está vendo, dá para fazer um torneio com bom senso, sem exageros, nem de um lado, nem do outro, e todo mundo voltar para casa feliz e salvo. E as rodas começaram a funcionar, sabe? As pessoas poderem acompanhar tênis novamente, mostrar que existe um caminho. Aí talvez mais à frente você permita um pouco mais de público, de alguma forma, e as coisas começam a funcionar. Então eu acho que o Djokovic, com isso, ele jogou o negócio mais para trás. Nós voltamos mais ainda do que... Antes de começar, a gente já começa mais para trás. Então, eu sou a favor, sim, de fazerem torneios pensados, sem exageros, nem para um lado, nem para o outro. Paulo Cleto, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, suas excelentes posições e análises aqui no Podcast Tênis Brasil. Vamos nos falar muito em breve aí, 14 de agosto, na teoria o circuito volta, e aí nós vamos ter muita coisa o que avaliar aqui. Obrigado, um grande abraço para você. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes e leitores da Tênis Brasil. Um abração para todos. Marcelo Melo, antes de tudo, obrigado pela tua participação aqui no podcast de Tênis Brasil.
Marcelo, antes de tudo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, dentro do que você se sentir à vontade, confortável para falar, sobre o que aconteceu lá nessas 2 etapas do Adria Tour, né? Como é que você viu essa situação toda e até que ponto você acha que os promotores têm responsabilidade sobre a infecção dos jogadores? Fala, pessoal, realmente foi uma infelicidade o que aconteceu lá nessas 2 exibições, né, nessas 2 cidades, culminando aí a contaminação de outros jogadores. Eu acho que eles não tiveram realmente a precaução que todo mundo hoje no mundo está tendo, né, que é de usar máscaras, de ter o distanciamento social. Eu acho que de repente o evento poderia ter acontecido, mas de uma outra forma para minimizar os riscos, né, como se jogar sem público, ter o distanciamento, como eu falei, o uso de máscara, especialmente pelos jogadores. Acabou que a exibição foi feita, infelizmente, num mundo que a gente não está vivendo agora, né? A gente espera voltar a essa realidade o quanto antes, mas agora, infelizmente, a gente não pode jogar desse jeito, né? Então, eu acho que a responsabilidade tem que ser muito analisada de quem foi, da maneira que comportaram lá. Eu ouvi dizer que tinham máscaras para ser distribuídas, mas as pessoas não queriam usar, então assim, é muito difícil saber realmente quais os protocolos eles seguiram, se seguiram e quem resolveu não seguir. Então assim, é um pouquinho complicado, mas realmente não condiz com o mundo que a gente vem vivendo hoje, né? Todas as precauções que a gente está tendo hoje de usar máscara e etc. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento até realmente sair uma vacina para voltar a ser tudo como era antes. Marcelo, acho que outra coisa importante a gente avaliar até que ponto o que aconteceu lá no Adria Tour pode influenciar para o bem e para o mal esse retorno, essa tentativa de retorno do circuito que está programada agora para 14 de agosto. Eu acho que para o bem, para te falar a verdade, porque agora o US Open tem as razões de obrigar, né, de solicitar a gente a seguir as regras. Mostra que realmente a gente tem que usar as máscaras, a gente tem que ter o distanciamento, limitando, né, as pessoas a frequentarem lá. A gente só pode levar mais 1 ou 2, eles estão para confirmar ainda durante o torneio. Mas como eu falei, o protocolo vai ser completamente diferente, nós vamos ficar isolados no hotel e acaba justificando essas medidas que eles estão tomando, né? Então a gente tem que olhar realmente pelo lado positivo de aprender com os erros que eles cometeram lá na exibição, né? Também não vai ter público no US Open, então eu não acho que isso vai interferir a não realização dos torneios nos Estados Unidos, né? As medidas vão ser tomadas e isso vai deixar os jogadores alertas de que tem que seguir as normas, porque senão pode acontecer o que aconteceu na exibição. Deixa eu aproveitar e também te perguntar, Marcelo, como é que você viu essas regras impostas pelo US Open? Cincinnati nós vamos ter uma chave de duplas normal, né? Inclusive parece que até eles aumentaram um pouquinho a chave de dupla, de 24 para 32, mas no US Open vai haver uma redução, embora não vá se permitir que os jogadores de simples entrem na chave de duplas com o ranking de simples, apenas com o ranking de duplas. Então eu queria que você avaliasse isso, essa regra para vocês duplistas. Está contente? Precisa ainda negociar alguma coisa? Como é que você viu isso? Eu vi as mudanças, né? A gente teve várias conversas sobre isso, mas eu acredito que é um momento, como eu falei, atípico, né? É impossível hoje, pelas condições que o US Open e o USTA falaram, realizar realmente a chave de dupla completa, né? Tem que reduzir o número de pessoas lá para poder seguir realmente todo esse protocolo de segurança, né? Então acabou que na contrapartida de reduzir a chave e ser somente para duplistas, a entrar, né? Não só duplista, quem tiver o ranking de dupla vai poder entrar, e isso acaba minimizando aos jogadores que somente jogam duplas o prejuízo, né? Eu acho que vão acabar ficando poucos de fora, né? Então assim, o momento, infelizmente, é difícil agradar todo mundo, vai ser provavelmente a mesma coisa com o ranking, né? Eu acho que a ATP tem que tentar seguir pelo caminho do qual vai prejudicar o menos possível. Não tem jeito, vai ter alguns que vão sair prejudicados, mas eu acho que é melhor estar reorganizando o torneio, estar movimentando o tênis
independente da quantidade de jogadores de dupla que vão poder jogar ou não. Do lado positivo de Cincinnati vão ter mais duplistas jogando, mas a chave de dupla vai ser normal. Vai ser realmente no US Open que vai ser um quadro reduzido. Para encerrar, Marcelo, conta aqui rapidamente para a gente como é que está a sua expectativa de retorno do circuito, como é que está a sua programação de treinamento, se você você pensa em jogar Washington, depois emendar Cincinnati US Open, vai ser uma sequência muito pesada, né, para o tenista, depois dessas semanas na quadradura, vai direto para o Cyber Europeu, então vai ter que ter um preparo físico muito grande aí para aguentar essa maratona que se prevê, né? E os jogadores vindo de uma falta de ritmo, né? Então, mas como é que está a tua preparação? Qual o calendário que você imaginou fazer? Com certeza é um calendário longo, porém a gente teve mais tempo do que necessário para preparar, né? Esse tempo todo uma pausa dos treinos. Agora a gente, com esse objetivo, a gente tem mais ainda 1 mês e meio praticamente para chegar lá muito bem preparado. Eu acho que nós profissionais temos que estar pronto para poder fazer essa gira completa. A gente que faz isso, especialmente na América do Sul, né? Eu passo 1 mês, 2 meses viajando tranquilamente. Nós vamos jogar com certeza os torneios dos Estados Unidos, né? E aí vamos ainda conversar essa semana para definir quais os torneios, quais os cenários, né? A gente às vezes muda um torneio ou outro dependendo do resultado, mas eu não vejo assim como muito sacrificante esse circuito, né? São 3 torneios, depois ir para a Europa. Eu fiquei 3 meses fora agora, né? Mudança de piso, a gente vai ter um intervalo provavelmente entre um torneio e outro, dependendo do resultado, como eu falei, né? Se for muito bem no US Open, não tem como jogar aqui, a gente acaba treinando, e se for vice-versa, a gente chega lá antes. Então, assim, é um momento de se adaptar e não ver como desgastante. A gente tem que estar realmente muito feliz de estar tendo esses torneios para jogar agora, né? O Kubo estando na Europa depois vai ser mais fácil para ele, mas enfim, eu tô pronto para ir para esse circuito, pronto para voltar a jogar. Eu acho que não só nós jogadores, como os fãs também estão loucos para ver o tênis de volta. Marcelo Melo, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Tênis Brasil. Bom treino, boa sorte nesse retorno do circuito, que tudo ocorra super bem. Um abração para você. Valeu, pessoal, obrigado. Aproveito para mandar um abraço aí para todos que estão escutando aí o podcast. Um abraço para todos vocês. Vamos todos fazer uma força positiva aqui para todo mundo voltar bem no circuito, com as regras novas, que daqui a pouco, quem sabe, mais no final na Europa ou no começo do ano que vem, e a gente esqueça isso aí que passou e comece o ano muito bem novamente. Então, um grande abraço, obrigado pela mensagem, pela entrevista, e até mais. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.